Os portões Rashomon são, sem dúvida, uma das invocações mais bizarras de Naruto. À primeira vista, parece só um portão gigantesco usado como barreira, mas, quando a gente olha mais de perto, percebe-se que esse jutsu é deveras estranho. E na minha opinião, isso torna muito mais interessante. Para começar, vamos do básico. O Rashomon foi usado pela primeira vez no capítulo 204 de Naruto clássico, sendo mais específico durante a luta do Sakon e do Ukon contra o Kiba. No momento em que o Kiba estava utilizando sua transformação de cão de duas cabeças, ele aplica um golpe giratório tão poderoso que corta Sakon e Ukon ao meio. Os irmãos, então, decidem ativar os portões Rashomon como a sua defesa absoluta e mais poderosa. Eles invocam um portão vermelho gigantesco com uma cara demoníaca um pouco estranha, e essa é a primeira forma do Rashomon. Essa invocação, para muitas pessoas, pode parecer apenas um portão comum, só que ela tem propriedades um pouco específicas. O portão vermelho foi feito especificamente para absorver ataques frontais extremamente potentes. Inclusive, o próprio design dele é inspirado no portão real que existe em Kyoto, associado a um Oni lendário chamado Ibakari Doji. Só que existe uma coisa muito curiosa: o Sakon e o Ukon precisam invocar juntos esse portão, enquanto ninjas muito mais poderosos como o Orochimaru e o Hashirama, por exemplo, conseguem fazer isso de forma autônoma e completamente sozinhos. Além disso, um dos maiores diferenciais do Rashomon é que ele não exige selos de mão. Você só precisa de um pouco do seu sangue e também a palma da sua mão tocando no chão. Isso faz dele uma defesa excelente contra ataques poderosos e muito rápidos. No caso do Orochimaru, que teve os seus braços selados pelo Shikifujin, essa mecânica foi essencial, porque mesmo sem utilizar selos de mão, ele ainda conseguia invocar os portões Rashomon. E foi extremamente útil, porque se não fosse por esses portões, ele não conseguiria se defender do ataque do Naruto quando estava transformado na sua versão 4 caudas da Kurama. E pra você que tá se perguntando, sim, o Kiba ele conseguiu deformar o rosto metálico do portão com o seu golpe, o que é realmente impressionante, porque o portão é literalmente considerado uma defesa absoluta. Mas o momento mais emblemático do portão Rashomon é com o Orochimaru, como eu acabei de citar, contra o Naruto no seu modo 4 caudas da Kyuubi. O Naruto se prepara para lançar uma Bijudama contra o Orochimaru, e para se defender ele meio que contra-ataca com um Rashomon triplo, ou seja, 3 portões gigantescos erguendo-se no meio da floresta em uma cena icônica. E cada um desses portões tem uma função específica. O vermelho absorve o impacto direto do ataque do seu oponente. O segundo portão, verde, acaba reduzindo o poder de ataque, ou seja, ele enfraquece o ataque. E o terceiro portão, sendo visto como o portão azul, acaba dispersando a pressão da explosão. Apesar disso, a Bijudama do Naruto destruiu todos os portões, mas ainda assim, a destruição direta atrás dos portões é bem menor do que nas áreas laterais, mostrando o quão efetivo eles foram. Orochimaru sobrevive ao ataque, mesmo ferido, e ele até reconhece que sem os portões Rashomon, ele com certeza teria perdido sua vida. O Kabuto estava perplexo e chega até mesmo a comentar que ele viu os portões ali e de repente eles sumiram com a explosão, justamente porque o Kabuto não tinha conhecimento da existência desse jutsu, então para ele foi uma surpresa. E um pouco mais tarde na obra, vemos o nosso queridíssimo primeiro Hokage, Hashirama Senju, elevando esse jutsu a um nível extremo. Ele utiliza um Rashomon quíntuplo contra o Madara. Para contextualizar vocês, basicamente o Madara e o Hashirama estavam lutando e o Madara acabou envolvendo a Kyuubi com o seu manto do Susanoo. E com isso ele preparou e lançou uma Bijudama com a espada do Susanoo embutida nela. Foi simplesmente um dos ataques mais destrutivos que vimos na obra de Naruto. E como o Hashirama já tinha conseguido redirecionar uma Bijudama antes, o Madara criou esse ataque para que ele não fosse rebatido da mesma forma. Só que o que ele não esperava é que a resposta do Hashirama seria utilizar um Rashomon quíntuplo, mas não para barrar ou se defender do ataque, e sim para desviar a sua trajetória. Os 3 primeiros portões, o vermelho, o verde e o azul, são os mesmos utilizados pelo Orochimaru, porém depois acabam surgindo 2 portões adicionais, um ciano e o outro na cor magenta. Infelizmente a gente não sabe as propriedades desses 2 últimos, mas é muito provável que eles também sirvam para redirecionar o ataque, já que o Hashirama fez isso exatamente com esse intuito. A Bijudama cruzou com uma enorme massa de água do mar
e explodiu muito longe sem atingir ninguém. Visualmente, esses portões são colossais, literalmente do tamanho de montanhas. Mas eu tenho certeza que você está se perguntando, ok, então por que eles são tão bizarros? Não são apenas uma invocação comum? E é aí que você pode se enganar. A primeira razão é o fato de que ele exige sangue para ser invocado. E tudo bem, só que isso é comum em invocações de seres vivos. Quem, em sã consciência, iria assinar um contrato de invocação com um portão? Ok, eles são muito bons para defesa, mas você tem diversas outras opções de invocações. A menos que esses portões sejam vivos, eles não precisariam de sangue. E essa é a grande estranheza desse jutsu. Quando outros personagens, como por exemplo a Tenten, acabam invocando objetos, esses objetos não precisam de sangue. Os itens ficam simplesmente selados em um pergaminho e acabou. Mas o Rashomon exige sangue, como se ele fosse um ser vivo ou, no mínimo, uma entidade com vida própria. O que levanta a questão sobre se os portões Rashomon estão mais próximos de uma entidade espiritual do que de uma simples construção. Outro exemplo é o Sasuke, que na luta contra o Itachi ele lança dezenas de shurikens e até mesmo uma Fuma Shuriken, usando selos no seu braço sem recorrer ao sangue. Até mesmo o Mangetsu Hozuki, um dos 7 espadachins da névoa, lá no Arco da Guerra, invoca as espadas lendárias dos 7 espadachins sem nem mesmo fazer um contrato de sangue. Ou seja, quando um objeto é inanimado, basta selar e invocar ele com seu chakra. Mas o Rashomon não tem um pergaminho e também precisa de sangue. Você só precisa morder o seu dedo, fazer o selo com as mãos no chão e pronto. Os portões emergem do chão. Isso é estranho demais, pelo menos pra mim, eu já não sei pra vocês. A invocação segue as regras de invocações com seres vivos, como se o Rashomon fosse uma criatura, mesmo sendo inerte, imóvel e aparentemente apenas uma estrutura. Eu sei o que você tá pensando. Calma, cara, pode parecer um pouco forçado você dizer que os portões são vivos. Só que o fato deles exigirem um contrato de sangue me levanta essa suspeita, eu peço perdão. Ou talvez os portões Rashomon não possam ser selados em um pergaminho comum porque eles são grandes demais. Talvez não exista uma forma funcional de carregar aquilo por ali. Só que essa teoria ainda não explica outro mistério. Os portões danificados se regeneram? Voltando na luta do Sakun Yukon contra o Kiba, depois que eles invocam o portão Rashomon, o portão fica completamente amassado. Após o impacto do golpe do cão de 2 cabeças, ele realmente é destruído. Só que mais tarde, quando Orochimaru usa o mesmo portão contra o Naruto de 4 caudas, ele aparece intacto, sem nenhum arranhão. Então, o que será que aconteceu? Ele foi consertado ou algo do tipo? Orochimaru realmente poderia ter restaurado os portões nos anos que se passaram entre esses eventos. Afinal, Sakun e Yukon diziam que o Rashomon era do Orochimaru. Mas como você conserta um portão de ferro maciço que foi deformado? É literalmente um metal muito espesso, não tem como desamassar ele ou algo do tipo com força bruta. A hipótese mais lógica seria que existe algum tipo de jutsu capaz de regenerar esses portões, embora, é claro, isso nunca tenha sido mostrado diretamente na obra. Então a coisa fica ainda mais maluca quando voltamos à luta do Hashirama contra o Madara. Nesse flashback, vemos o Hashirama utilizando os mesmos 3 portões que o Orochimaru utilizou, e esses portões são completamente destruídos também pelo ataque do Madara com a sua Bijudama reforçada pelo Susanoo. Então, como Orochimaru e o Sakun Yukon ainda estão usando os mesmos portões depois de 50 anos? A menos que o Orochimaru tenha achado os destroços e restaurado com algum jutsu oculto, ou que ele tenha simplesmente criado cópias idênticas, isso não faz o menor sentido. Também não parece que os portões sejam criados com chakra, como o Susanoo, por exemplo. Se eles fossem, não haveria necessidade de utilizar uma invocação com sangue. O Susanoo é moldado com o chakra do usuário e não trazido de outro lugar. Ou seja, se os portões Rashomon fossem uma construção de chakra, não seria necessário realizar uma invocação e você simplesmente podia utilizar o seu chakra restante para reconstruí-los. Isso desmonta a teoria de que os portões são formados no momento que eles são utilizados. Eles têm que estar em algum lugar, porque afinal de contas, eles são invocados. Talvez na luta do Madara contra o Hashirama, os portões tenham sido danificados, mas não obliterados completamente. Como a Bijudama passou por eles e só explodiu depois do outro lado da margem do rio, os portões podem ter permanecido de pé, mesmo que destruídos parcialmente, e assim o Orochimaru poderia ter encontrado os restos dele e trazido de volta ao seu laboratório e consertado com alguma outra técnica. E faz sentido, afinal, aprender jutsus é o que move a vida do Orochimaru. Quando ele descobriu que o Hashirama, o deus Shinobi, utilizava o Rashomon, ele deve ter ficado, no mínimo, obcecado em dominar esse jutsu, e pode ter aprendido um pouco mais sobre os portões, estudando o DNA do Hashirama e tudo mais,
mais, ou até mesmo em conversas durante o Edo Tensei, vai saber o que aqueles mortos falam entre si. Aliás, há quem diga que o Orochimaru tentou invocar o Minato na luta contra o Hiruzen, mas não conseguiu porque a alma do Minato estava selada no Shinigami, não porque o Hiruzen impediu. E se ele conseguiu invocar o Hashirama e o Tobirama antes disso, mesmo que só em testes, ele pode ter sim aprendido sobre o processo do Rashomon. O Kabuto posteriormente conheceu esse jutsu, mas a gente não sabe se ele viu o Orochimaru utilizando por aí, ou se ele apenas o viu nos treinos. Talvez ele até soubesse onde os portões ficavam, entre aspas, quando não estavam invocados, o que por si só é uma baita incógnita. Imagina, um ferro velho gigantesco de invocações no estilo dos portões Rashomon, perdidas por aí, com portões colossais encostados em uma parede. Bom, no fim das contas, o Rashomon é um jutsu extremamente misterioso, uma invocação que parece viva, mas não é, um portão demoníaco que exige sangue, mas não é uma criatura, e é um jutsu que mistura uma tradição, lenda, poder bruto e também um pouco de ocultismo que só Orochimaru saberia utilizar. Visualmente é impressionante e dramaticamente é um dos jutsus mais icônicos do universo de Naruto. Mesmo sendo usado pouquíssimas vezes, eu gosto muito dessa invocação. E isso é legal, porque o Rashomon é um daqueles jutsus que fazem a gente se perguntar se o Kishimoto sabia o que ele estava criando, ou se ele só estava se divertindo tentando assustar o leitor. No mais é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar sua opinião nos comentários, se inscrever no canal e também ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do Konoha Chronicles. Se você quiser se tornar um membro, sinta-se à vontade, você vai ser muito bem-vindo e isso vai ajudar demais o canal a continuar trazendo conteúdos como esse de Naruto.